Bom dia a todos. Eu queria agradecer muito a acolhida e o convite que eu recebi da irmã Terezinha Santin, com quem nós vemos trabalhando há tanto tempo já, e saudar o CESEM, o CEPAC, pela organização desse curso, que parece que é o último bloco dele, né? Sempre aos fins de semana, que implica numa disponibilidade, numa motivação das pessoas, que eu fico contente, né, em função da importância, da relevância do tema a que nós todos nos dedicamos. E eu queria falar, em primeiro lugar, assim, um pouco só me referindo às duas instituições que estão patrocinando, que estão organizando, primeiro quanto aos escalabrinianos, né, com os quais eu venho aprendendo já há mais de 20 anos, a respeito da prática, das informações, dos processos ligados à migração. E com relação a um centro que trabalha com a América Latina e Caribe, né, com as Américas em geral, eu acho muito significativo também que esteja sendo organizado esse evento, na medida que o nosso continente, a América Latina, ela está passando por um processo de transição quanto ao seu lugar nos processos migratórios dentro do contexto global. Então, a gente analisar qual é o lugar novo do Brasil e da América Latina, talvez mais especificamente da América do Sul nesse contexto, é muito importante para a gente pensar que políticas que nós vamos reformar, mudar e repensar, sem seguir necessariamente os paradigmas de política migratória dos países do Norte, né? Então, eu vou falar um pouco sobre isso. O tema que me foi sugerido foi um título bem amplo: Migrações Internacionais, Desafios e Perspectivas. Originalmente ele seria para a mesa de ontem à noite, mas eu, com muito prazer, eu aceitei mudar, né, e estar aqui ao lado da Lilian e do Sidney, né, cujo trabalho eu já conheço há bastante tempo. E aproveitando que o Sidney vai se focar, pelo que nós conversamos, num aspecto específico dessas novas migrações, novos processos migratórios no Brasil e na América do Sul, eu vou manter o desenho, né, da minha apresentação, que seria para ontem, só que eu vou falar, já que é desafios e perspectivas quanto a migrações internacionais, eu só vou inverter para perspectivas e desafios. E para mim, que eu quero colocar em perspectiva histórica o processo da migração internacional. Evidentemente, não há lugar aqui para um curso sobre história das migrações internacionais, mas no sentido de sugerir que a migração e a mobilidade espacial, de maneira geral, ele é um processo que é profundamente imbricado aos demais processos de natureza econômica, social, política. E você não entende o desenrolar desses processos, as descontinuidades, as mudanças que eles sofrem, sem ser à luz da história, né? Então, mesmo se a gente quiser entender quais são as novidades, as mudanças, as descontinuidades no contexto internacional e na inserção do Brasil e do nosso continente nesse contexto, isso não nos exime de tentar entender o processo histórico, que é um pouquinho anterior, né? Por quê? Mesmo no contexto da atualidade, também se fazem presentes concepções, tradições, orientações dos diversos estados na maneira como eles lidam com a migração. Aquilo que ontem de noite foi dito na apresentação do Paulo Abrão, exatamente, ele estava um pouco como de dentro do governo, de dentro desse processo, falando um pouco como é que o Estado brasileiro se aparelhou para lidar com migrações de uma forma que não corresponde mais à realidade atual. E que desafio que é colocado para nós, no sentido de tentar pensar novas formas, né? Então, o nosso trabalho também é identificar quais são as tensões, quais são os caminhos de mudança na tendência das migrações no mundo relacionadas ao Brasil. E essas mudanças vão ocorrer, e elas já estão ocorrendo, por fora do Estado, apesar do Estado. Isso é um pouco no tom da intervenção que eu fiz ontem à noite. Quer dizer, não é o Estado brasileiro que vai transformar o Brasil num país de imigração ou de emigração, ou nas duas coisas, né? Quer dizer, esses processos historicamente
aconteceram e vêm acontecendo em função da inserção do Brasil no contexto internacional, que passa além, né, da possibilidade de como o Estado está aparelhado para integrar os imigrantes, para atrair imigrantes, para repelir imigrantes, etc. Mas evidentemente que as políticas de Estado elas não são desimportantes, porque elas servem como referência para os processos migratórios. Então, o que pode acontecer é que as políticas dos Estados quanto à migração, quanto à cidadania, quanto ao controle das fronteiras, elas acabam afetando os movimentos migratórios, mas nem sempre no sentido pretendido pelos agentes que concebem e que procuram executar essas políticas de Estado. Por um exemplo, se a gente pudesse pensar um exemplo que também foi mencionado ontem, quer dizer, a multiplicação enorme, né, das redes criminosas de contrabando, tráfico de imigrantes que a gente vê na atualidade, elas acabam sendo uma resposta às políticas de endurecimento e de controle da fronteira dos Estados. Na medida que foram restringidas as formas de se migrar legalmente e no que o mercado de trabalho continua a requerer o trabalho dos migrantes e no que o impulso para a migração, no sentido de uma tentativa de mudar suas condições de vida como estratégia de sobrevivência, no que esse impulso continua existindo, no que os mercados de trabalho continuam requerendo o trabalho dos imigrantes e o Estado restringe as possibilidades de obter isso legalmente, surge um mercado clandestino, criminoso, etc., que vai tentar satisfazer isso de outras formas. E daí, a partir daí, um processo intenso de criminalização das migrações. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois. Mas eu quero dizer o seguinte, não é que a ação do Estado seja indiferente às migrações, mas, na verdade, ela não tem o poder de deter as migrações, nem de promover, mas tem a capacidade de provocar efeitos nas migrações, nem sempre os efeitos pretendidos pela política. Então, eu queria chamar a atenção para isso. E aí, então, eu queria falar em linhas muito gerais de 3 contextos históricos no qual a gente entende a migração internacional e o lugar do Brasil e da América do Sul nele. Em termos muito gerais, né, eu vou falar de 3 contextos, talvez o último terceiro desdobrado no 4º, e muito focado no lugar do Brasil e da América do Sul. Então, o primeiro seria o contexto que vai do final do século XIX até os anos 30, Segunda Guerra, mais ou menos esse período um pouquinho largo. Depois, o contexto que vai do pós-Segunda Guerra até os anos 70. Depois dos anos 80 até hoje, entendendo uma pequena especificação com relação ao contexto da crise dos últimos 4, 5 anos. Né? Então, eu vou falar primeiro, vou comentar cada um deles e tentando me dedicar com um pouco mais à inserção do Brasil e da América do Sul neles. Então, a primeira coisa, né, que é importante da gente ver é que existe o novo, né, os processos novos, mas ele é um novo que sempre se confronta com situações anteriores, tanto do ponto de vista das políticas dos Estados, quanto do ponto de vista das atitudes sociais quanto à imigração. E tanto essas atitudes quanto essas políticas foram construídas historicamente. Então a gente percebe muitos anacronismos, quer dizer, muitas vezes os Estados se preparam para receber migrantes, esses migrantes deixam de vir, vêm novos migrantes, vêm novas situações, no entanto eles continuam respondendo a isso da mesma maneira, né? E a própria população também responde através de preconceitos, de preconcepções que historicamente já estão até superadas. Então, se a gente for... Quanto tempo eu já tenho para guiar aqui? Ainda? Tá. Então, em primeiro lugar, né, a gente teve um período que foi do final do século XIX até os anos 30 do século passado. Eu posso falar sem o microfone, tá melhor, né? Tá dando para ouvir? Tá. Então, a gente tem esse período, que ele é um período, em termos internacionais, que no que a gente chama hoje em dia dos países do norte, né, principalmente a Europa Ocidental, você tem um intenso processo de urbanização, né, de industrialização, de migração campo-cidade. Ou seja,
forma-se, da segunda metade do século XIX até os anos 20, o que em demografia se chamaria de excedentes populacionais, de uma população desenraizada, uma população nas cidades, uma alta muito grande de desemprego, isso do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, esse período que a gente está falando, final do século XIX e os primeiros 2, 3 décadas do século XX, você tem processos também políticos de desagregação dos antigos impérios, Império Germânico, Austro-Húngaro, Otomano, que vão gerar situações de minorias perseguidas, discriminadas. Tem vários exemplos disso, né? Esse contexto de você ter minorias discriminadas, perseguidas, desemprego alto, urbanização acelerada, gera, do ponto de vista da emigração, da saída, um contexto extremamente favorável que os europeus busquem lugares para a imigração, né? Eu estou falando isso da Europa, isso se aplica também a um país não europeu, que é o Japão, que também passa por um processo semelhante nesse período que a gente está falando. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, você tem toda uma grande, nesse período, essas décadas, uma revolução, né, nos transportes e nas comunicações, né? O grande navio, a aço, a vapor, as grandes companhias de navegação, para quem a migração é um negócio, elas vendem passagem para a América, né? E você tem também a revolução nas comunicações, quer dizer, a possibilidade das cartas de chamada, do efeito chamada na migração internacional, fulano chama, o parente chama, etc. Então, assim, do ponto de vista do continente europeu, principalmente dele, você tem um contexto favorável à saída de imigrantes. No nível internacional, você tem uma maior permeabilidade, uma maior mobilidade, meios técnicos para mobilidade de comunicação na escala internacional. E do lado de cá, do mundo, né, do lado da América, começa a desenvolver políticas ativas de imigração dos países sul-americanos. Isso vem se somar, isso é importante dizer. Isso não provoca a migração internacional. Quer dizer, não são as políticas de imigração do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Chile, que são os países que se destacam nisso, que provocam a migração internacional. Elas são políticas que vão acolher e vão definir um lugar para o imigrante nessas sociedades, que são sociedades que se definem como sociedades de imigração. Por que o imigrante é importante nesse contexto? O imigrante, ele aparece como um elemento de povoamento, de colonização, de preenchimento de postos no mercado de trabalho que está sendo criado, mercado de trabalho urbano, mercado de trabalho das grandes plantações, como é o caso do Brasil. E essas políticas de imigração que vêm até os anos 30 são políticas de preferência ou de quase de exclusividade para a imigração europeia. Basicamente, os países da América do Sul, da América Latina, recebem imigrantes europeus, promovem a imigração europeia, subsidiam as passagens, definem políticas de preferência. A única exceção importante é a imigração japonesa, principalmente para o Brasil e para o Peru, mas basicamente essa imigração é europeia. Ou seja, a concepção que está presente nesse momento é uma concepção que, essa é uma continuidade, já que eu quero falar das continuidades também, que se sente ainda hoje. Quer dizer, a concepção que nós, no Brasil e em outros países da América do Sul, temos é de que a imigração civilizadora é a imigração europeia. Em outras palavras, a imigração branca. Né? Ou seja, esses são os imigrantes que foram historicamente definidos como os mais desejáveis, como aqueles que deveriam ser promovidos pelo Estado. Num outro contexto, que nós começarmos a receber outros imigrantes, nós vamos sentir a força dessa pré-concepção de que a imigração civilizadora é europeia. Mas com isso assim, eu encerro esse primeiro contexto. Qual é o segundo contexto? O segundo contexto é o que vai da Segunda Guerra Mundial até os anos 70. Né? Como vocês sabem, durante a Segunda Guerra, a migração transatlântica para a América, ela praticamente se interrompe, né? Tanto pela dificuldade do contexto de guerra da navegação, quanto pelo fato de que muitos dos países do eixo eram um dos principais fornecedores de imigrantes para o Brasil e para a América do Sul, como a Itália, a Alemanha, o Japão, etc. E vocês tem uma retomada, quando acaba a guerra, tem uma retomada da migração. E no caso do Brasil, basicamente com os grupos que já migravam antes da guerra, os
italianos, os espanhóis, os portugueses, os japoneses, basicamente esses grupos, né? Ou seja, mas já não é mais uma imigração promovida por políticas ativas. Na verdade, essa migração tem muito a ver com as redes sociais que foram construídas no momento anterior, né? As famílias, as localidades que tinham já uma rede organizada de imigração para a América continuaram a mandar esses migrantes, acentuando com a crise da guerra, que provocou o desemprego, da fome, etc. Ao mesmo tempo, né, nos países de maior território na América do Sul, e o primeiro exemplo, evidentemente, é o Brasil, você tem também, mas se acentua um processo de migração interna que vai, de certa maneira, principalmente para os postos de trabalho menos qualificados, substituir a migração internacional. Então, por exemplo, no Brasil, a migração interna cresce justamente a partir dos anos 20, 30, 40. Né? E em outros países, por exemplo, na Argentina, isso acontece também, mas acontece um outro processo que no Brasil não acontece, que são migrações internas ao continente sul-americano. Então, a Argentina, já nos anos 40, 50, recebe uma migração significativa de bolivianos, paraguaios, chilenos, uruguaios, um processo que no Brasil vai demorar um pouco mais para acontecer, mas na Argentina ele é um pouco anterior. Né? Ou seja, o que está acontecendo? Existe uma reorientação dos fluxos migratórios. Progressivamente, também essa migração portuguesa, espanhola, italiana, ela vai deixar de se dirigir para a América, porque existe uma reorientação das migrações internas ao continente europeu. Né? Então, as economias do norte, França, Inglaterra, Alemanha, ao se reconstruírem depois da guerra, elas vão passar a demandar uma outra migração que vem justamente desses países que antes mandavam migrantes para a América. Portugal, Itália, Grécia, Espanha, por aí, os Balcãs, né, de um modo geral. Ao mesmo tempo, a Europa também começa a importar imigrantes extra-europeus. A Turquia, o norte da África, a Ásia, muitos ex-colônias, né, como cidadãos de ex-colônias, muitos como trabalhadores convidados, como é o caso da Alemanha, da Suíça, etc. E os próprios Estados Unidos vão se tornando também um país de imigração, também dos países vizinhos, a política dos braceiros, com os mexicanos, que é uma política de trabalhadores convidados. Então, o que acontece? A América do Sul, ela deixa de ser um destino privilegiado para a migração europeia. Né? Quando acontece a crise do petróleo nos anos 70, né, que é esse período que eu estou falando, do pós-guerra até os anos 70, a política europeia de atração de trabalhadores convidados, ela praticamente para, né? Ela praticamente cessa. No entanto, continua existindo uma possibilidade de migração por outros caminhos. Né? Ou seja, você passa a ter um fechamento, e aí a gente já está começando a falar de um terceiro contexto, que é dos anos 80 em diante. Você passa a ter um contexto no qual os países que absorveram migrantes desse pós-guerra, no processo de reconstrução pós-guerra, ou de crescimento da sua economia, eles vão progressivamente se fechando a migração para trabalhadores. É o caso dos Estados Unidos e do Canadá, é o caso dos Estados Unidos, dos países do norte europeu. Né? A migração continua sendo possível através da unificação familiar, e existe uma porta de entrada que é o refúgio, o asilo, o deslocamento motivado por razões humanitárias, perseguições, conflitos, etc. Então, ele continua acontecendo nos anos 80. Né? Então, por exemplo, a migração vietnamita, chinesa, coreana, dos cubanos nos Estados Unidos, muitos africanos, do Oriente Médio, ela continua acontecendo, não mais tanto como uma fonte de força de trabalho, mas por razões políticas também. E o que acontece nesse período é que, na medida que existe, aquilo que a gente estava falando no começo, na medida que existe um fechamento das economias mais industrializadas, a imigração econômica regularizada, a migração irregular vira um negócio. Um pouco como a migração transatlântica tinha virado um negócio para as grandes companhias de navegação do início do século, a organização de redes de contrabandistas, de coiotes, de traficantes imigrantes, ela vai virar um negócio também a partir desse período dos anos 80. Né? E isso vai ter um efeito muito difícil do ponto de vista da concepção dos migrantes nessa sociedade de imigração, porque eles vão passar cada vez mais a ser associados à criminalidade.
né? Quer dizer, o migrante ele passa a ser colocado no lugar ou do traficante, ou do criminoso, ou da vítima, né? Quer dizer, a legitimidade da migração como estratégia de superação social, de sobrevivência, ela é posta em causa. Ou você é traficante, ou você é vítima do traficante, né? E a luta contra a migração, estou falando isso a partir dos anos 80, uma tendência que está se fortalecendo, ela passa a ser feita em nome da luta contra o tráfico. É a forma politicamente correta de você lutar contra a migração. Nós não estamos enfrentando a migração, nós estamos enfrentando o tráfico de migrantes. Claro que eu sei que essa é uma questão complicadíssima, há que se lutar contra a exploração e a degradação que ocorre no contrabando e no tráfico, mas o que acontece é que isso virou uma forma de lutar contra a migração em geral. Essa é uma das questões que merece ser aprofundada, né? Ao mesmo tempo, nesse período pós-anos 80, a crise da dívida na América Latina e outras crises econômicas, políticas, elas continuam impulsionando a migração, apesar das restrições. E a América Latina vai se tornando um continente marcado pela emigração, pela saída. Depois de, historicamente, os países latino-americanos terem se formado até a Segunda Guerra através da imigração europeia, não só europeia, porque também houve o tráfico de escravos, mas de receberem populações, a partir da Segunda Guerra, a América Latina se torna um continente principalmente de emigração, né? Claro, a migração interna também, e a migração para Estados Unidos e Europa. Então, o Brasil vai aparecer pela primeira vez na sua história como um país marcado pela saída, pela emigração a partir dos anos 80, mas também a Argentina, a Colômbia, o Uruguai, o Peru, etc. Ao mesmo tempo que isso acontece, o nosso país, especificamente o Brasil, começa a receber novos imigrantes fora do padrão histórico anterior, que era o padrão do europeu branco. O Brasil começa a receber a migração fronteiriça do boliviano, dos paraguaios, dos próprios argentinos, uruguaios, chilenos, às vezes por razões políticas, mas econômicas também. Começa a receber uma imigração chinesa e coreana significativa e progressivamente vai recebendo também uma imigração africana, como estudantes, como refugiados. Ainda nesse contexto, o que está acontecendo na Europa? Você tem uma transição dos países europeus, no qual alguns países europeus, que eram países principalmente de emigração, quer para a América, quer para o resto da Europa, e que ficam na periferia do continente europeu, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, né? Esses países, eles eram áreas ou de saída ou de trânsito, quer dizer, a migração marroquina passava pela Espanha, passava pela Itália, se dirigia para a França, para a Alemanha, para o Norte. Com o fechamento e a crise dos países do Norte, eles passam a ser países de destino também. Então, se você vê, dos anos 80 em diante, a Espanha, a Itália, a Grécia, eles absorvem boa parte da nova imigração para a Europa. Boa parte desses países estão na chamada área mediterrânea, que é a Itália, a Espanha, Portugal, a Grécia, né? E isso vai fazer com que a União Europeia, que nesse período está se criando um espaço de circulação interna, que é o chamado espaço Schengen, que foi sendo ampliado aos poucos, a União Europeia começa a pressionar esses países para que intensifiquem o seu controle na medida que eles são áreas de entrada, né? E aí o que vai acontecendo é que 3 desses países periféricos da União Europeia têm uma ligação histórica muito forte com a América Latina, seja pela colonização, seja pela imigração, que é o caso de Portugal, Espanha e Itália. Então, Portugal, Espanha e Itália vão passar a receber uma grande parte dessa migração latino-americana e brasileira. Os brasileiros estão bem representados nesses 3 países. Por quê? Pela proximidade cultural, pela facilidade linguística, pela possibilidade de reconhecimento de cidadania aos descendentes de imigrantes, né? Então, esses países, Portugal, Espanha e Itália, eles vão abrigar boa parte da imigração latino-americana, né? Tem um país não europeu também, que é aquele caso especial, que é o Japão, que vai receber também a migração peruana e brasileira de descendentes. O que vai acontecer com esses países? Eles sofrem pressão da União Europeia
e para exercer controles mais rígidos. Aí vem a história que a gente conhece da deportação de brasileiros em Portugal, na Espanha, das barreiras contra a migração em Ceuta e Melilla, que são as áreas, os territórios espanhóis no Marrocos, dos campos de imigrantes e refugiados nas ilhas italianas. Esses países são fronteiras geográficas do espaço Schengen. E você tem uma pressão muito grande da União Europeia para que esse país intensifique o controle, e você tem a ascensão de forças políticas de países anti-imigrantistas, quer dizer, movimentos políticos cuja bandeira é somos contra a imigração, somos nacionalistas, somos localistas, somos contra a invasão. A imigração começa a ser pintada uma cor da invasão, né? E o fato de que muitos chegam por mar, isso aí, do ponto de vista midiático, isso fornece imagens, né, dos barcos chegando e reforça esse discurso. Estamos sendo invadidos, estamos ocupando o nosso país. Ao mesmo tempo, você tem mudanças importantes no mercado de trabalho, né, que passa a exigir um número quantitativo menor de imigrantes e passa a apostar cada vez mais na qualificação de imigrantes. E para terminar esse período histórico, que vem dos anos 80, tem dois acontecimentos muito importantes, que na verdade não são só acontecimentos, são processos, que vão marcar muito o contexto atual e aí se combinar com esse da crise que nós estamos vivendo. Um deles é a queda dos regimes socialistas do leste europeu, no início dos anos 80, e o outro é a ascensão do islamismo como força política e somada com os atentados de setembro de 2001. Né? Então, nos anos 90, o que acontece? A população dos países do leste europeu, dos Balcãs, cuja migração era contida pela existência da cortina de ferro, das restrições à imigração, quase todos os países tinham restrições à imigração, a única exceção era a Iugoslávia, mas a maioria tinha. A migração passa a ser progressivamente liberada para o Ocidente. Né? E isso tem uma mudança muito importante do ponto de vista do significado político, de você ter uma certa desgaste, uma certa erosão da noção de asilo e de refúgio. Porque o refúgio, a Convenção Internacional, a Convenção de Genebra, de 1951, ela prevê o refúgio como uma forma de proteção humanitária aos perseguidos por regimes políticos, etc. Né? E a concessão de refúgio para os que vinham do leste europeu, mas não só do leste europeu, da China, do Vietnã, da Coreia do Norte, de Cuba, a concessão de asilo político funcionava muito como uma forma de propaganda política dos países capitalistas desenvolvidos. Ou seja, olha, o nosso sistema é tão superior que nós somos buscados pelos fugitivos, aqueles que escolhem a liberdade, fogem da opressão. Com a queda desses países, dos regimes socialistas do leste europeu e vários outros, né, o que acontece é que esse argumento político perde muita força. Então, você recebeu o imigrante da Alemanha Oriental, da Rússia, da Romênia, deixa de ter o significado político que tinha. Mesmo Cuba, embora se mantenha no comunismo socialista, a lei que era uma lei que dava uma preferência aos cubanos para obter refúgio, ela muda a partir dos anos 90. Né? A mesma coisa acontece com os Boat People, os vietnamitas. Ou seja, isso significa que existe o reconhecimento da especificidade do refúgio, ele perde muito a partir desse período. Né? Não só por essa razão, mas essa razão. Com os atentados de 2001, o processo de criminalização associado às redes, né, às redes criminosas, ele ganha um reforço enorme. Né? O imigrante, além de ser um ônus do serviço público, ele passa a ser, além de ser representado, ele passa a ser representado como o inimigo dentro de casa, né? Aquele que vem ameaçar nossa segurança, nossas liberdades, etc. Esse, em tintas muito gerais, é uma característica do contexto do pós-anos 80, mas a crise de 2008 em diante, ela vem introduzir mais três questões, que aí com elas eu praticamente terminar, né? E aí depois eu falo dos desafios para o nosso caso. Primeiro primeiro nomear a questão do desemprego, segundo, a questão da seletividade das políticas de imigração e terceiro, a questão dos espaços de circulação comum. Né? Então, primeiro a questão do desemprego, você tem um desemprego
crescimento do desemprego, né, nos países europeus, não só nos europeus, mas também no Japão, na América do Norte, e com isso o retorno de imigrantes, que nós sabemos que aconteceu e vem acontecendo na Espanha, na Itália, em Portugal, no Japão, etc. Né? E ao mesmo tempo o acirramento da xenofobia contra os migrantes, que, como sempre, são representados como os responsáveis por roubar o emprego dos locais. Então, esse desemprego é um dos elementos importantes quando a gente fala hoje em dia a nova atratividade do Brasil para os migrantes, não só do Brasil, de outros países da América do Sul. A gente tem que pensar não só na suposta força da economia brasileira, a capacidade de atrair, mas no fato de que, na verdade, o que existe, o migrante está buscando oportunidades mais favoráveis, mesmo que não seja tão favorável assim. Né? Então, a primeira questão é o desemprego. A segunda questão é a seletividade de políticas, ou seja, numa situação de crise, começa-se a pensar em restringir e selecionar melhor os imigrantes. Ou seja, queremos só os imigrantes que possam ser escolhidos como aqueles que nós queremos. Não queremos imigrantes indiscriminadamente. E aí, nesse caso, nesse momento, modelos de alguns países que fazem essa imigração, essas políticas ativas de seleção de imigrantes, começam a aparecer como os modelos ideais. Então, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, muito recentemente, essa proposta da Secretaria de Assuntos Estrangeiros, que ainda não é uma proposta, mas são declarações de autoridade do IPEA na Secretaria, falaram como um modelo a ser seguido pelo Brasil como o Canadá. Né? O Canadá é um país, inclusive, tem que ser acentuado, que ele tem políticas de respeito, de asilo muito progressistas, comparados com os Estados Unidos. Mas o Canadá tem uma fronteira só com os Estados Unidos. O Canadá não tem uma fronteira com nenhum país subdesenvolvido. Né? Então, essa seletividade que pode ser exercida, ela tem uma razão também. A Austrália e a Nova Zelândia são ilhas. O Brasil tem alguns milhares de fronteiras com alguns países extremamente pobres. Então, a gente pensar que esses países possam ser modelos, tem que ser modelos com muitas relativizações ao nosso caso. Né? Então, essa ideia do sistema de pontos, de que você vai dar pontos às qualificações dos imigrantes, e a partir disso eles seriam selecionados para o mercado de trabalho, é uma questão bastante difícil. Né? Isso vai aparecer num momento que, devido à crise europeia, você tem uma grande quantidade de jovens qualificados, né? No caso do Brasil, portugueses, espanhóis, etc., que perderam a sua possibilidade de circulação, de mobilidade dentro da própria União Europeia e que estão olhando para a América Latina, para o Brasil e para a América Latina como um todo. Então, essa segunda questão da crise, a questão da seletividade, isso faz com que isso tenha um efeito, do ponto de vista daquele histórico que a gente tem de que imigrante bom é o imigrante europeu, que é uma coisa que vem do século XIX até os anos 30, isso, em parte da opinião pública e dos formuladores de política, pode ter um efeito problemático do ponto de vista de dizer assim, agora estão voltando os bons imigrantes, agora vamos voltar a receber os espanhóis, os italianos, os espanhóis, só que as condições são completamente diferentes. Né? E terceira questão ligada à crise é a reversão, no princípio, na Europa, da política dos espaços comuns de circulação. Vocês sabem que a União Europeia promoveu o surgimento do espaço Schengen, que é um espaço de livre circulação. Né? Nem todos os países da União Europeia fazem parte do espaço Schengen. Então, o Reino Unido e a Irlanda não fazem parte. Né? Por outro lado, você tem 3 países que não são da União Europeia que fazem parte. São a Noruega e a Islândia e a Suíça. Fazem parte do espaço Schengen, que é um espaço de livre circulação. O que está acontecendo nessa crise? Em primeiro lugar, a adesão dos novos Estados-membros da União Europeia, ela foi feita com diversas condicionalidades quanto ao espaço Schengen. Então, por exemplo, os últimos que entraram, que foram a Bulgária e a Romênia, eles já tiveram várias cláusulas de transição, de que eles, só progressivamente que os cidadãos desses países teriam direito a integrar o espaço de circulação Schengen. Agora, esse ano teremos a adesão da Croácia. A adesão da Turquia, que estava programada para 2010, não aconteceu.
foi revertida, e a adesão da Croácia, pelo visto, vai acontecer. Só que é um país pequeno, mas já está sendo discutido isso. Como é que vão ser feitos os controles de fronteira com os outros países que não entraram? A Sérvia, a Bósnia, etc. E aquela, no que entra um, você tem que controlar para que não venha através dele os outros, né? Então, no caso extremamente grave, né? A Suíça resolveu revogar a cláusula de Schengen para os trabalhadores europeus como um todo, não é só para os movimentos húngaros. A Suíça voltou a controlar, né, a não permitir automaticamente vistos de trabalho. E agora, quando você teve a crise do Maghreb, agora há poucos anos, a França suspendeu o acordo Schengen na fronteira com a Itália para evitar a chegada dos tunisinos, dos libianos. Posso pegar? Então, para terminar, né? Só para Bruxelas, a União Europeia, reconheceu o direito da França de cancelar a cláusula Schengen em situações excepcionais. Então a gente está vivendo um momento em que aquilo que foi pensado como espaços de livre circulação, uma série de elementos estão sendo cancelados, estão sendo revertidos. Qual é o desafio nesse contexto, então, para o Brasil e para a América do Sul? Em primeiro lugar, é uma oportunidade para a gente pensar em novos paradigmas de política migratória que não os do Norte, né? Então, eu diria assim que a gente tem assim, o papel de pensar qual é o lugar do imigrante numa sociedade democrática, e frente a isso a gente tem uma lei do estrangeiro que tem uma série de problemas que o Paulo Abrão já falou hoje, vocês certamente já ouviram muito a respeito disso. Eu vou pensar em 3 questões nesse contexto de crise que se colocam para o Brasil, né? Como lidar com a questão do tráfico, contrabando de imigrantes, como lidar com a migração transfronteiriça e como lidar com o tema da migração qualificada. Eu tenho quantos minutos para terminar? 10 minutos. Então eu vou pontuar mais do que isso, falar um pouquinho mais do último. A questão do tráfico, do contrabando de imigrantes. A questão que se coloca para a gente é assim, como proteger, quer dizer, levando em consideração que existe o tráfico, existe o contrabando, mas que a supervalorização desses fenômenos faz com que muitas vezes o tráfico apareça como um argumento para deter a migração em geral, né? Então a questão que se coloca para a gente é como proteger os direitos daqueles que são fragilizados na sua migração, nas condições da migração, como protegê-los sem que essa proteção restrinja o seu direito a migrar em busca de melhores condições de vida, né? Acho que essa é uma questão da maior importância. A segunda questão, né? Como lidar com a migração transfronteiriça. No caso do Brasil, isso é uma novidade. A migração irregular transfronteiriça, quer dizer, aqueles primeiros contextos migratórios, a migração vinha pelo mar, né? O Brasil começa a ter migração transfronteiriça, o Sidney vai me dizer, não é novo porque tem a migração boliviana. É verdade, mas é dos anos 80, é uma coisa nova. Mas essa migração, tal como está acontecendo agora, organizada por coiotes, passando por vários países, como aconteceu nos 20 anos, é um fenômeno relativamente novo, né? E é extremamente preocupante como que se lida com isso. Por exemplo, pelo meu interesse, eu acompanho o blog da Polícia Federal, não sei se o Sidney acompanha. Então eu estou sempre vendo as notícias das operações de fronteira que estão sendo feitas. E frequentemente aparece equipamentos novos para operação contra tráfico de drogas, armas e seres humanos. Ou seja, coloca-se seres humanos junto com drogas e armas. Que é um pacote. Ou seja, tudo isso é uma questão de segurança. Vamos bloquear o tráfico e, assim, ao quanto a droga e a arma você pode prender o responsável, etc. Os seres humanos você não pode simplesmente apreender como se fosse uma mercadoria ilegal, né? Então, eu digo assim, como encarar a situação dos que atravessam ou tentam atravessar a nossa fronteira sem criminalizá-los? Essa é uma questão que certamente o Sidney vai desenvolver, então eu não preciso falar muito dela, né? E como é que nós vamos lidar com a consolidação desse espaço de livre residência, que é o Mercosul, que inclui Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, e agora vai incluir a Venezuela, e estados associados, que é a Bolívia, o Peru, o Chile e a Colômbia. Quer dizer, em princípio, né, esse será, quando estiver plenamente implantado, um espaço de livre residência.
Então, quando a gente vê as reversões que vêm acontecendo no espaço Schengen, embora seja diferente do Mercosul, é preocupante a gente pensar um pouco esse sentimento de que a imigração boa é europeia, quer dizer, como é que isso vai ser tratado quando nós tivermos a migração significativa que já temos dos bolivianos, dos peruanos, mas tivemos também dos colombianos, dos chilenos, etc. E o terceiro tema, terceira questão, como lidar com o tema da migração qualificada. O que acontece, é que nós temos agora, isso está assim, o tema, a agenda apareceu, como foi dito ontem, a partir de um projeto da SAI, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, com uma pressão para liberalizar os controles, né? Ou seja, é burocrático, é difícil, a Polícia Federal dificulta, você tem muitos itens a atender, tudo isso é verdade. O problema é que essa questão da migração qualificada muitas vezes é apresentada como um dilema entre migrantes bons e maus, desejáveis e indesejáveis. Quer dizer, a desburocratização seria para facilitar para os bons, para os qualificados. E os demais? Né? E aí volta o modelo do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia, etc. Quer dizer, porque na verdade, essa liberalização, facilitação, ela deveria ser uma política de direitos para os estrangeiros e imigrantes de um modo geral. Uma política de direitos ampla. Né? E essa dicotomia entre os imigrantes qualificados são bons para o desenvolvimento, os não qualificados a gente só cuida dos direitos deles. Existem questões de direitos também para os qualificados. Por exemplo, se você é engenheiro, você só pode vir para o Brasil se uma empresa apresenta uma demanda para você. Se você perde o emprego, você não tem mais visto, você não tem mais direito de permanecer no país. E mesmo que você tenha visto, você tenha direito de permanecer, a sua esposa não tem, porque ela não foi contratada, o seu filho não tem. Se você se separa, a sua esposa vira um imigrante ilegal, uma estrangeira em situação irregular. Quer dizer, o fato de estar no Brasil não cria direitos, nem mesmo para os imigrantes qualificados, que dirá para os não qualificados, os ditos não qualificados. Então, eu acho que me parece que essa política de direitos ela tem que ser uma política ampla de direitos, né? E que contemple não só quem vem por empresas, mas também quem não tem o apoio de pessoal jurídico qualificado, etc. E nesse sentido, não posso deixar de falar da ideia de ontem, de que nós tenhamos uma agência estatal de migrações com foco nos direitos e sem a preocupação securitária e o foco criminalizante, e abandonando a ideia de que há imigrantes bons e imigrantes maus. Aí eu vou terminar só pegando um exemplo da história, que eu acho que ele é super ilustrativo dessa questão da política da imigração, dos objetivos da política, dos imigrantes bons e imigrantes maus. Quando se começou a pensar uma política de imigração para São Paulo, nas últimas décadas do século XIX, imigrante bom era o imigrante que vinha trabalhar na lavoura do café. Imigrante ruim era aquele que vinha para a cidade de São Paulo fazer agitação política. Né? Porque a concepção que tem no final do Império, na Primeira República, que o Brasil tinha que promover a sua lavoura cafeeira. Então, tanto que a política de imigração não se chamava política de imigração, esse é o nome que eu estou dando a partir de hoje. Era uma política de braços para a lavoura. Então, tudo que era para facilitar a ida dos imigrantes para as fazendas de café era bom. Tudo que não era, era ruim. Quer dizer, o imigrante vir para se tornar um pequeno produtor agrícola em São Paulo, isso era ruim. O imigrante vir para a cidade para ser operário, isso era ruim. Quem definiu os mundos da política não eram os industriais. No entanto, foi graças a essa imigração, ela se desencaminhou num certo sentido. Muitos imigrantes se recusavam a ir para as fazendas do café, ficavam na cidade de São Paulo. Outros fugiam, outros, quando entrava o café em crise, vinham para São Paulo. E a partir daí se constituiu um parque industrial do qual os paulistas tanto se orgulham, né? O processo de urbanização e industrialização em São Paulo foi feito por imigrantes que não foram pensados para isso. A política de imigração era para ir para o campo. Ir para a cidade era considerado uma distorção da política. Esses eram os maus imigrantes. Então, só para a gente pensar um pouquinho que aquilo que o Estado procura situar como os objetivos desejáveis de política, ele está colocando para um processo que é incontrolável. A migração é incontrolável. Né? Você não pode definir se você vai ter ou não vai ter, e se os imigrantes vão vir para esse setor ou para aquele setor. A migração ela é rica de potencialidades e ela pode ir para rumos que nós não pensamos. Então, cabe ao Estado
não proibir ou permitir apenas algum tipo de imigrante, mas permitir que aqueles que entram no país entrem em condições de dignidade e possam exercer toda a potencialidade que eles têm e a contribuição que eles vão ter para a sociedade brasileira, como no passado os imigrantes tiveram. É isso, eu vou ficar por aqui. Obrigado.